preocupada pela grande demanda de usuários SUS que se deslocavam dessa cidade para capitais como Aracaju e Salvador, não foi possível ainda, mas é um sonho para a gente, adquirir um micro-ônibus. Como não era possível a aquisição, temos um micro-ônibus locado que presta serviço ao município. Esse transporta um quantitativo elevado de 28 pessoas. Esse carro ele anda para Aracaju semanalmente, no mínimo 3 vezes por semana, a depender da demanda, ainda mais, até chegar a 4, talvez até 5 viagens, né? Se for calcular isso aí, dá o transporte de muita gente semanalmente. Temos também os carros locados para levar as equipes de saúde da família para prestarem o serviço nas UBS, na zona rural. E como também os carros que dão apoio, trazendo alguns pacientes da zona rural para a unidade mista, ou até mesmo para também os postos de saúde da zona rural. Então, eu acho que é claro e óbvio que houve avanço. Talvez a gente não consiga, de alguma forma, agradar, vamos dizer assim, a todos. Servir, a gente tenta servir a todos. A gente tenta ter prioridades e não exclusividades. Prioridades aos casos que requerem uma atenção maior, aos casos mais graves. A gente não costuma, é uma política da secretaria, da página toda, a gente não costuma escolher pessoas, a gente procura, ao menos a orientação, por parte de mim como secretário, por parte do gestor maior, que é o prefeito Paulo Sérgio, que trate todo mundo com imparcialidade, independente de lado político, de cor, de raça, seja o que for. Então, essa é a política da secretaria. Mas eu entendo que nem sempre a gente vai estar satisfazendo ao gosto de todos. Acho que é até interessante essa questão já vou me adiantar na questão do vídeo, né? Aonde, como algum vereador falou, é preciso se ouvir o outro lado, o lado da verdade. Porque a gente, quando está como gestor, quem está do outro lado, às vezes, como o vereador Márcio Fernando falou, pode enxergar, né, alguma verdade que a gente não esteja vendo. Mas, por outro lado, às vezes também está enxergando e não sabe o que se passa de fato no dia a dia. E nesse caso específico do senhor Edson, a gente sabe da gravidade do caso. Posso garantir a todos vocês, e tenho registros que provam tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu esclareci em nota, né? No mais, eu sei que quem divulgou o vídeo não tem provas quanto a isso, não tem nenhuma negativa minha oficial quanto a atendimento, quanto a medicamentos, quanto a exame ou quanto a viagem. O que ocorre de fato é que às vezes as pessoas querem exclusividade. E exclusividade na pasta da saúde, enquanto eu estiver lá, ninguém vai ter. Vai ter prioridade a depender do caso. Exclusividade, independente de qualquer coisa, não. A equipe de saúde responsável pelo atendimento ao senhor Edson é do Povoado Bom Jesus, a UBS do Povoado Bom Jesus. A enfermeira Ademária tem feito as visitas domiciliares, assim como solicitado. Porém, em certos momentos, fica difícil a gente ajudar a quem não quer ajuda. Em alguns momentos, isso eu tenho tudo em registros, nos prontuários médicos. A equipe de saúde, por muitas vezes, procurou a residência do senhor Edson, a fim de fazer curativos, de fazer consultas, as famosas visitas domiciliares. O paciente, como o seu filho, relatam várias vezes que ele é acamado. Realmente o estado de saúde dele tem piorado, talvez até por ele não seguir muito bem as orientações médicas. E
por muitas vezes esse paciente ele não foi localizado em sua residência para que pudesse ser feito esses atendimentos. Por outras vezes, o mesmo recusou-se a ser atendido por aquela equipe. A enfermeira Ademária me apresentou, tenho aqui, se algum dos senhores ou senhoras questionar, posso apresentar os documentos que comprovam que por parte da secretaria, no que se diz respeito aos atendimentos e às visitas domiciliares, nunca houve uma negativa por parte dessa pasta. No que se diz respeito a medicamentos e insumos, também não viramos a cara para o senhor Edson, até porque não seria nada plausível, não seria nada coerente por parte da gente, porque se trata de um tratamento de CA de forma avançada. Então, sempre que buscou a farmácia básica, no que é possível, foi servido. Porém, eu queria também relembrar aqui que na quarta-feira passada, mediante a esse problema específico do senhor Edson, como também para esclarecer algumas dúvidas, deixar algumas coisas pactuadas, eu, por iniciativa própria, entrei em contato com o Ministério Público, né, e solicitei, na pessoa do promotor doutor Ariel, uma reunião para que a gente pudesse estar trocando essas informações e tivesse esclarecendo o que de fato é competência do município e o que não é competência do município. Porque muitas vezes a gente tem a boa vontade de ajudar, mas a gente sabe que existe a lei de responsabilidade fiscal e a gente trabalha com muita cautela. Em reunião com o doutor Ariel, a reunião, por sinal, muito produtiva, entre essas questões, a gente debateu muito sobre essas demandas que o pessoal tem procurado, o Ministério Público, muitas vezes, sem passar por aquela secretaria. E o que ele nos orientou foi, de fato, que, como a gente tem feito, que desse uma atenção, pois merece prioridade, não exclusividade, mas que, principalmente no que se diz respeito a medicamentos, que servisse naquilo que é de competência da gente e que servisse naquilo que é prescrição médica. Porque é complicado você chegar na farmácia básica e dizer: eu quero 10 tubos de lidocaína gel, eu quero 20 ataduras, e a gente sabe que existe, como diz, a gestão pública não é a casa da mãe Joana. Então a gente tem que ter tudo em registro, tem que ter o receituário médico para poder estar servindo da forma que o médico orienta. Para isso, o médico está lá fazendo o seu papel. Então é mais um detalhe a ser esclarecido, que muitas vezes a gente não consegue servir ao que o senhor Edson e o seu filho querem por gosto e não por necessidade. Também no que se diz respeito ao deslocamento do senhor Edson para fazer seu tratamento de saúde, temos também na central de regulação os registros dessas viagens do paciente, sempre disponibilizando vaga para o seu acompanhante, que no caso seria seu filho, que por muitas vezes, é bom destacar, não acompanhou o pai já se dirigiu várias vezes sozinho, mesmo com toda a dificuldade, né? Já aconteceu em algumas vezes, de não sei qual motivo, como hoje mesmo, amanhã tem a viagem marcada, o filho procurou a regulação e desmarcou a viagem, sem bem justificar o porquê. É bom até que os senhores tenham conhecimento, né? Porque como o caso está tomando uma proporção maior perante as redes sociais, já é bom trazer essa informação. E muitas vezes, realmente, quando possível, a gente tem disponibilizado esse veículo para que apenas ele e o seu acompanhante possa estar se dirigindo para fazer o tratamento na cidade de Aracaju. Eu não tenho muita certeza, mas acho que em torno de 30 sessões de quimioterapia foram feitas com veículos, com o deslocamento cedido por essa gestão.
Então, só esse número acho que já prova que a gente não tem virado as costas. Só um instante. Eu queria também já trazer a notícia que em breve estaremos conseguindo mais uma ambulância 0 km, né, para estar servindo aos munícipes. Essa ambulância, que através de emenda será indicada pelo pelo deputado Osni Cardoso, talvez pouco conhecido por todos, mas esse deputado obteve apenas 56 votos nesse município, mas mostrou essa preocupação em indicar essa ambulância, e tudo que vier para servir a nosso município vai ser bem-vindo, independente de lado político, né? Vai somar, vai agregar valores. Acho que no que se diz respeito a transporte, é isso aí. Depois a gente vê algo a mais com os questionamentos dos senhores e senhoras. Durante um período eu observei que esta casa, né, principalmente por parte dos vereadores da oposição, muito fez parte da pauta dos senhores, cobranças referente à casa de apoio, né? Importante destacar, né, que essa casa de apoio no município de Aracaju, algo também inédito, né, foi implantada na gestão do prefeito Paulo Sérgio, assim também como a casa de apoio na capital Salvador. A casa de apoio, sendo bem claro, é motivo de orgulho para mim como gestor da pasta, para todos os munícipes de Adustina. A gente expôs ali algumas fotos, porque eu acho que é um sonho, é algo realmente que traz muitos benefícios. A casa é muito boa, muito bem localizada, fica acho que um quarteirão da Rua Bahia, aquela rua que tem várias clínicas que o pessoal geralmente costuma frequentar, como Laclise, Policlínica e demais. Essa casa tem 3 quartos, como vocês veem exposto. 3 quartos mobiliados com cama ventilador, uma cozinha muito bem mobiliada, sala confortável. Tem uma funcionária, por sinal, muito dedicada, que tem dado a atenção devida que o povo merece. E de alguma forma a gente tem procurado dar uma atenção grande, porque a gente sabe que não é fácil se deslocar daqui até Aracaju, fazer tratamento de saúde, onde muitas vezes o paciente, né, por necessidade, passa o dia todo. Então tem essa oportunidade de ter um descanso, de ter um conforto. Como também, né, a de Salvador, também bem localizada, próxima à Avenida Paralela, tem servido também aqueles pacientes que têm se deslocado até aquela capital em busca de tratamento de saúde, seja por exames, realização de exames de média e alta complexidade, como também para realizações de cirurgias. A casa foi também, né, pauta do requerimento. Referente ao consórcio de saúde, eu vou ser breve, porque, na verdade, eu acho que o que se diz respeito e o que cabe estar aqui explicando é relacionado à contribuição que esse município faz, né? São 15 municípios que fazem parte do consórcio municipal de saúde, consórcio público de saúde, desculpe, que integram esse consórcio, onde para lá a gente, ainda com muitas críticas, a gente sabe que a situação do Hospital Santa Teresa é um pouco delicada, né? Precisa, por parte do Estado, de uma atenção maior. É algo que, na verdade, não é diretamente responsabilidade desse município, mas que ainda assim
tem, vamos ser bem direto, tem quebrado muito o galho de Adustina, porque várias urgências são reguladas para lá, ainda que não como devia, mas tem se realizado várias cirurgias naquele local, cirurgias eletivas e também algumas cirurgias ortopédicas, que por sinal, se é um ponto forte do hospital, é a ortopedia. O que aconteceu de fato é que por o consórcio ter sido aderido no decorrer do ano corrente de 2018, não foi possível ser orçado, né, os valores a serem pagos mediante essa contribuição por parte do município. Tivemos que aguardar o final do ano para que nesse orçamento de 2019 esses valores fossem orçados e posto em dias, né? Mas assim, eu queria deixar bem claro que apenas um município, eu não sei exatamente de que forma, que foi Ribeira do Pombal, conseguiu fazer esse pagamento ainda durante o período de 2018. Os demais, os 14 municípios, estavam na situação igual à Adustina, tiveram que aguardar também para poder estar fazendo essas quitações no ano de 2019. Mas também queria deixar bem claro para vocês que se existe alguma dificuldade no hospital, e realmente existe, a gente é ciente, não tem nada a ver com esses recursos. A verdade tem que ser dita, é que o recurso que tem sido destinado por parte do governo do estado foi congelado, vamos dizer assim, e acho que hoje é algo em torno de 1.300.000, e esse hospital ele encontra-se em um déficit de mais de 3 milhões de reais. Na última reunião de com secretários, tinha um representante do estado e já deixou certo que o estado iria estar entrando com metade desse recurso para abater essa dívida e que posteriormente passaria o restante para quitar. Isso são débitos com fornecedores, com servidores e algo mais. Como esse valor, acho que já há mais de um ano foi congelado em 1.300.000, a gente sabe que as coisas, os insumos, os medicamentos aumentam, o salário aumenta, né? E aí uma coisa não foi compatível com a outra. Então, está gerando um déficit aí em torno de 300 mil reais mensal, e está meio que uma bola de neve. Mas, segundo o representante do estado, esse problema a curto prazo será resolvido. Mais uma pauta, e essa talvez das principais, a que os nobres vereadores muitos se referiram nas sessões, no que se diz respeito a exames e procedimentos. De acordo com o levantamento que a gente fez, até com o setor financeiro, em dados passados, posso afirmar aqui que nunca se investiu tanto na pasta da saúde, como na área de exames e procedimentos na história de Adustina. Hoje nós temos 2 laboratórios que são licitados para prestar serviço ao município. Um laboratório de imagem, exames de imagem, como ultrassom, raio-x e demais, e um laboratório de exames que faz os exames laboratoriais. Além disso, né, que muita gente eu acho que acredita que para por aí, que a gente só direciona para esses 2 laboratórios e, como a vereadora Selma falou, chega no final do mês, acaba a cota e o povo fica à mercê disso aí. Mas assim, é bom que seja dito, seja esclarecido, que hoje, através da pactuação da PPI, a gente tem uma oferta de exames muito maior do que esses 2 laboratórios. Hoje a gente consegue direcionar exames de ultrassonografia, que são pactuados para o município de Nova Açores, mas em conversa com o secretário
daquele município, a fim de facilitar o deslocamento dos munícipes. Como o Nova Açores fica aí em torno de 140, 150 quilômetros daqui, e com as dificuldades de veículos, não porque não tem carro ou porque os carros não rodam, mas sim pela demanda ser muito alta. A gente, em conversa com aquele secretário, pactuamos para que esses exames fossem realizados nas cidades mais próximas, como Fátima e Paripiranga. É uma melhor comodidade, geralmente para essas gestantes que fazem ultrassom, mas não só gestantes, e também exames laboratoriais. Hoje são colhidos já na UBS sede 2, né? E são encaminhados para Nova Açores. Isso também é bom destacar que é algo inédito, algo novo, que foi iniciado nessa gestão. Nessa PPI a gente consegue ainda encaminhar exames de média e alta complexidade para a cidade de Alagoinhas, para a cidade de Salvador, poucas vezes mais para a cidade de Feira de Santana. Às vezes o pessoal opta por não ir a esses locais, alegando que é distante, e preferem que seja feito tratamento em Aracaju. Porém, eu não sei, deve ser de conhecimento de alguns, mas de outros não, que a gente não consegue fazer essa regulação de um estado para o outro. A regulação, ela é estadual, funciona, né, de estado, de município, de um estado para o mesmo estado. Então, aqueles pacientes, muitas vezes, eles procuram os hospitais de Aracaju por conta própria, e o município finda querendo ajudar, finda cedendo apenas o carro. Ainda no que se diz em relação aos exames, também tem bastante exames que são coletados na UBS sede 2 e encaminhados ao laboratório LACEN, em Salvador, por sinal, um laboratório de muito bom nome. Algo importante também, e também inédito, implantado nessa gestão, foi a aquisição de um aparelho, né, de eletrocardiograma. A partir a gente viu o grande número de pacientes com necessidade de se fazer esse exame. Em conversas com o gestor, a gente adquiriu esse aparelho. Hoje esse aparelho fica na unidade mista hospitalar, com alguns exames, aqueles que não estão urgentes, programados para ser feito uma vez por semana, mas que, se urgência, esse exame pode ser feito durante 24 horas. E algo a se destacar é que o resultado desse exame, o laudo desse exame, sai através do telediagnóstico em menos de 2 horas. Eu acho que é algo importante, algo a ser comemorado, né? Porque na unidade a gente sabe que chega muita urgência, e principalmente quando é fora de hora e à noite, é meio que inviável estar saindo dali para se deslocar para fazer esse exame em outros locais. Acho que referente a exames, também está aí o resumo. Pode passar. Sim, também destacar exames de alta complexidade, que a gente tem conseguido de forma, vamos dizer assim, que até rápida, na capital de Salvador, que são exames como tomografia, ressonância magnética e até cateterismo, exame aí que pode passar de R$6.000. Esses exames a gente consegue via regulação no sistema Novida, e o município, em atenção aos usuários, SUS tem deslocado veículos, geralmente de domingo a domingo, para a capital de Salvador. Algo também bom destacar como inédito, né? Porque a gente sabe que Salvador fica a 360 quilômetros daqui, gera um custo alto essa viagem, mas preocupado com a saúde do nosso povo,
o gestor ele dá liberdade para que isso seja feito. Outro fator que eu achei bem interessante destacar foi a contratação da empresa especializada para o recolhimento de resíduos sólidos hospitalares. Acho que é de conhecimento da maioria que antes esse lixo hospitalar ele era descartado, né, ou incinerados nos lixões da vida, né? Hoje a Adustina não passa mais por isso. E também o cadastramento de pacientes no programa TFD, né, que é um auxílio pequeno, porém é uma ajuda àqueles pacientes que fazem tratamento fora do domicílio, porém só para o mesmo estado. Algumas pessoas têm questionado que fazem o tratamento na cidade de Aracaju ou outra cidade de Lagarto e não têm direito a essa ajuda. Deixar bem claro que isso não é uma norma por parte da Secretaria, isso é uma norma do próprio programa que não permite que pessoas que fazem o tratamento fora do estado tenham direito a esse auxílio. E bom destacar também, esse auxílio ele é repassado ao paciente e também ao seu acompanhante. Pode passar. Não foi exatamente relacionado na pauta, mas dando uma fugidinha da pauta, eu queria destacar, a vereadora Selma destacou a importância e a necessidade de enfermeiros, né, 24 horas na unidade mista hospitalar. A gente tem trabalhado para que de alguma forma, ainda que a longo prazo, isso seja cumprido, mas é importante aqui a gente ver que hoje a realidade daquela unidade mista é outra, né? Acho que é bem claro. Hoje o sonho de não ter que escolher dia para adoecer foi realizado, né? Nós temos médicos 24 horas na unidade, temos 6 enfermeiros trabalhando, temos 11 técnicos de enfermagem trabalhando. Acho que se pararmos e refletirmos, dá para a gente ver que é um número bastante significante, que a nossa população tem sido assistida de uma forma bem plausível. A gente sabe, como eu citei no início da minha fala, que nem sempre a gente vai alcançar a perfeição e nem sempre o 100%. E que também às vezes são passadas orientações aos funcionários, por parte do secretário, por parte, no caso da unidade mista, do diretor Luiz Walter, mas que nem sempre são acatadas, né? Então, tem aqueles funcionários que merecem os parabéns, tem aqueles que deixam um pouco a desejar, e a gente tem, no decorrer do dia a dia, tentado observar e corrigir essas falhas. Outra conquista importante foi a implantação do NASF aqui no município de Adustina. Esse programa tem atendido a várias famílias com profissionais na área de fisioterapeuta, temos assistente social, educador físico, fonoaudiólogo e também psicólogo. E trago em primeira mão também a novidade que em breve teremos a ampliação desse programa com mais 2 profissionais. Agora, semana passada, né, comemoramos 1 ano de implantação do NASF, aonde na oportunidade entregamos àqueles profissionais alguns materiais de trabalho, conseguimos ampliar esses materiais
para que eles tenham ainda melhores condições de trabalho. Ainda falando sobre conquistas e sobre mudanças, no que se diz respeito aos agentes comunitários de saúde e aos agentes comunitários de endemias, esses que vinham lutando há muito tempo por seus direitos, né, de fato e de verdade, esses direitos têm sido adquiridos nessa gestão. Ali temos exposto a entrega dos materiais de trabalho, né, que foram 10 itens, desde fardamento a outros materiais. Também foram entregues aos EPIs, né, aos agentes de endemias. Esses profissionais, os agentes comunitários de saúde, que têm seu papel muito importante na pasta da saúde, são eles quem fazem o contato direto com o povo, e a gestão tem procurado, na medida do possível, valorizar o trabalho desses profissionais. Além dos materiais, hoje eles conseguiram o tão sonhado piso salarial e está em conversas entre os setores jurídicos, representantes da associação, dos agentes e do município, sobre o plano de carreira. Está sendo discutido, é algo mais complexo, que tem que ser analisado com cautela, porque vai gerar, né, um ônus, uma despesa a mais para esse município. Pode passar. No gráfico a seguir, né, mostramos um simples resumo no que se diz respeito às ações de combate à dengue, ao mosquito Aedes aegypti. Quando assumimos essa gestão, nos deparamos com um número assustador desse índice de infestação, em torno de 23%. Programamos um trabalho a longo prazo, né, com prevenção, com visitas à zona rural, né. O nosso coordenador William tem se dedicado dia a dia com sua equipe. E hoje esse índice ainda não é o adequado, sabemos, somos bem cientes disso. Só que é um trabalho difícil, um trabalho a longo prazo. Esse índice, o satisfatório hoje seria em torno de 1%. Ainda estamos no índice de risco de surto, no vermelho ainda, porém com uma diferença bem significante de quando assumimos a gestão. No comparativo, podemos observar que de 23%, hoje esse índice beira em torno dos 8%. E vamos continuar esse trabalho para que em breve alcançamos o satisfatório. E aqui não podia deixar, né, de lembrar das emendas, né, que nossos deputados, os representantes do povo, conseguiram destinar ao município de Adustina. Seja através do deputado José Nunes, da deputada Fátima Nunes. Hoje a Adustina já recebeu, na pasta da saúde somente, mais, acho que algo em torno de R$500 mil. E temos aí uma emenda já engatilhada, vamos dizer assim, de mais R$500 mil. Ou seja, é um recurso extra de em torno de R$1 milhão a serviço do Fundo Municipal de Saúde desse município. Então, de início, o que relacionamos a ser apresentado aqui, acho que daria 2 vezes isso. Porém, para não durar muito a minha apresentação, a gente resumiu naquelas, tanto focando na pauta como as partes mais importantes a serem destacadas. Acho que de momento é só, e fica aberto aos questionamentos por parte
dos senhores e senhoras vereadores. Vamos lá, né? Vamos trabalhar. A princípio, Eugênio, a gente tem dois ofícios. Quero até que o Ansleb, para a gente, se possível, dar o recebido. São informações em relação ao ônibus. Tá até ali, a gente solicitou do município e até agora o município não prestou. Interessante que ele estava até na imagem ali, bonito plotado. E a gente solicitamos essas informações e até hoje os vereadores que solicitaram essas informações não receberam por parte lá do pessoal da prefeitura. Já que também estava ligado à pasta da saúde, a gente veio com um ofício também requerer da Secretaria de Saúde essas informações. Também tem outro ofício também solicitando informações em relação aos procedimentos e aos exames, em relação também dos beneficiários desses procedimentos e dos exames beneficiários nos anos 2017 e 2018. São informações importantes para o papel do vereador em relação à nossa fiscalização, saber de fato quem foi os beneficiários desses exames e desses procedimentos. Se faz necessário essas informações, são informações que a gente não encontra lá no SIGA, no site do tribunal, que deve estar disponível lá na secretaria. Então, eu peço ao Anderson que passe ali esses ofícios, se possível dar o recebido ainda, para que a gente, e também, se possível, quanto antes, de quanto possível também, o senhor encaminhe essa documentação para que a gente possa fazer o nosso papel de vereador, de fiscalizador do povo. Também, quero solicitar também do secretário o nome da servidora também lá da Casa de Apoio, a servidora que trabalha lá, para que a gente possa conhecer a servidora. Eu ainda não tive, próxima que eu fiz, que eu vou em Aracaju, eu cobrei bastante, fiz 2 vídeos lá, e eu vou lá sim visitar essa Casa de Apoio. Fazer um vídeo. Conhecer a estrutura, fazer vídeo sim. Espero conhecer a servidora, mas por hora a gente pede o nome dessa servidora para que a gente possa está conhecendo, né? Tem uma servidora lá do município e a gente não sabe quem é. Então, a gente se faz necessário também conhecer essa servidora. Também gostaria... O senhor vai anotar, é mais fácil, é isso mesmo. Se quiser ir respondendo, a gente pode fazer o bate-bola, ou senão... Sim. No que se diz respeito aos ofícios, tem um que realmente requer um tempo maior para que seja analisado. Pronto. Mas o do micro-ônibus, o que eu posso adiantar, depois eu vou responder formalmente, o que eu posso adiantar é que o micro-ônibus que fazia essa linha para Aracaju, ele começou a apresentar alguns problemas. E diante dos problemas mecânicos, eu quero me dizer. Diante desses problemas, é claro que vinham as críticas. E muitas vezes, talvez até construtivas, naquele momento. Então, vendo essa problemática, em conversas com o gestor, foi decidido em mudar o carro para poder dar uma melhor comodidade aos usuários SUS. No que se diz respeito, eu acho que já foi também há algum tempo, em algumas sessões anteriores, questionados, né, referente a gasto com combustível por esse micro, com gasto, com pagamentos do serviço prestado. Esse micro foi substituído por um outro de bem melhores condições, bem melhor conforto, mas, como se diz, a metodologia, a política de trabalho é a mesma. Ele vem fazendo o mesmo papel que o outro fazia. Esse micro ele recebe pelo serviço prestado por diária um valor exato de R$ 649 por diária. E a gente sabe que também tem o consumo do combustível, que uma viagem com esse micro para a cidade de Aracaju
gera aí, não sendo tão exato, mas em torno de R$ 250 ou R$ 300 por diária. É bom destacar também que esse micro, ele não serve ao município somente em viagens para Aracaju, não. Esse micro transporta pacientes, muitas vezes, geralmente 2 vezes por mês, para a cidade de Paripiranga, levando mulheres para fazerem suas mamografias pelo SUS, de graça, bom ressaltar. Também já levou algumas vezes pacientes para a cidade de Santa Luz para fazer cirurgias de cataratas e pterígio, e outras demandas que sejam necessárias por parte da saúde e que o quantitativo seja necessário o uso do micro e não de carros de menor porte. Mas, no mais, é o que eu posso lhe adiantar e, como eu disse, eu estarei respondendo formalmente e mais detalhadamente aos 2 ofícios. E o nome da servidora também? Sim, sim. Pronto. A gente vai estar disponibilizando a todos os vereadores. Esse, como não foi em ofício, pode ser de maneira informal. Tanto o nome da servidora, só adiantar o primeiro nome, é Cris, mas eu vou passar o nome completo, como também o contato, para que aqueles usuários que tenham contatos com os vereadores e vereadoras, possam também estar fazendo o contato com ela, para que esteja auxiliando nesse apoio lá na cidade de Aracaju. Pronto, aí se possível você encaminha o nome da servidora. É bom o contato, porque para a gente localizar ela também lá em Aracaju, eu não sei, e essa informação eu não tenho, você também se puder passar, em relação à carga horária dela e se é aberto durante todo o dia, se o munícipe que procurar essa senhora à noite, porque para adoecer não tem hora e para a necessidade do espaço também não vai ter hora. Então a casa está lá disponível, então... Sim, todos esses esclarecimentos aí serão formalmente encaminhados a Vossa Excelência. Gostaria também, em relação a exames e medicamentos, qual é o servidor responsável por liberar esses exames e esses medicamentos? A gente sabe, quanto o senhor falou que a população procura muitas vezes o Ministério Público para tratar dessas questões de exames e medicamentos, é gerado também pela própria administração, porque alguns me relataram que escuta da boca do senhor prefeito que vá para a justiça. Eles não procuram a secretaria porque talvez eles não entendam que a secretaria é responsável por isso, né? Eles procuram o senhor prefeito, procura o secretário lá de Administração e Finanças, Rones, também é muito citado quando as pessoas falam por mim, em relação à liberação desses exames, liberação também de medicação, dessas questões. Aí eu gostaria, se esses exames e medicação se são liberadas apenas pelo secretário, ou se tem mais algum servidor, ou diversos servidores que fazem esse papel. Então, na verdade, os exames, como orientado por lei, hoje são liberados pelo o setor de regulação daquela secretaria, onde as funcionárias Lúcia Cleide e Jamile compõem aquele setor. Hoje, esses exames, já me adiantando no questionamento no que diz respeito à fila, a cotas, como a vereadora Selma falou, a gente sabe que tem que ter o pé no freio, porque se for para servir diretamente a toda e qualquer demanda de exame, o município não paga a conta. E aí eu vou voltar aqui dando declarações aos senhores por que a gente não pagou a conta. Então, esses exames, como o vereador Patrick citou, realmente são distribuídos 15 senhas assim, como em qualquer departamento, como em qualquer setor de saúde, seja público ou privado, funciona dessa forma, não com esse quantitativo, talvez menor, talvez maior, mas sempre perante senhas, para que se possa organizar a demanda, organizar a fila. Mas quando a gente se refere a 15 senhas, não se refere a 15 exames, não. Porque tem pessoas que vão fazer cirurgias e tem demandas de no mínimo 3, 4, às vezes até, a gente estipula até um teto limite, independente de qual a problemática, de 10 exames, que é algo não tão corriqueiro, mas em um outro caso. Então, o que posso garantir é que essas 15 senhas hoje são distribuídas
na segunda-feira à tarde, e eu vou explicar o porquê de à tarde, e nas quinta-feiras também à tarde. As autorizações de exame por parte daquela regulação são feitas durante esses dias e horários. A questão é um pouco difícil, como diz, tentar de alguma forma agradar a todos, principalmente nessa questão de exames. Acontece muito, eu não sei se os senhores têm conhecimento, em alguns casos, né, de pessoas que têm uma condição financeira melhor. Acho que o próprio vereador Sidão já citou isso aqui, né? Eu estava acompanhando uma sessão e ele citou pessoas, funcionários públicos, pessoas de uma condição financeira um pouco melhor, que procuram aquele setor, aquela secretaria, em busca de exames. Queria nós estar podendo servir a todas as demandas, mas como eu citei na minha fala, a gente não costuma escolher pessoas, e sim casos, e em casos a gente dá prioridades, mas não costuma dar exclusividade. Então, pode acontecer, isso é fato, como o Selma falou, que no decorrer do mês, lá para o final do mês, a depender da demanda, realmente a cota estipulada pela secretaria em conversa com o setor financeiro, para que não se extrapole em valores e depois não seja complicado pagar a conta. Geralmente depois do dia 20 ou 25, que passe aí alguns dias sem essas cotas. Porém, sempre terá alguma cota reserva para suprir a necessidade das urgências, sejam elas da unidade mista, seja elas das UBSs, e como também as gestantes sempre tiveram e sempre terão prioridade naquela secretaria, tanto os gestantes como pessoas de difícil locomoção. Se outro servidor distribui exames e medicamentos, tipo assim, é comum munícipe nos procurar quando procura o senhor prefeito, procura Rones, procura, como já é Cristóvão, lá na região de Cristóvão Aleandra, e outros servidores do município, é comum chegar até nós dizendo que essas pessoas, elas são responsáveis também por liberação de exames e medicamentos. Eu desconheço essa informação. O que eu sei de fato que ocorre, hoje nós temos 5 servidores que fazem parte daquela farmácia básica, e quando não conseguem fazer a retirada desse medicamento naquela farmácia, por muitas vezes nosso farmacêutico Márcio Adriano consegue orientar e direcionar essas pessoas que se façam a retirada desses medicamentos via Estado, quando possível. Né? É uma pena que a gestão não te dê a autonomia que você merece. A gente conhece o seu caráter, conhece a sua índole, mas eu sinto informar que a gestão ela dá uma apunhalada nas costas quando ela age dessa maneira. Né? Se não é do conhecimento do secretário que outro servidor distribui exames e distribui medicamentos, o senhor não está errando, não está errando. O senhor está sendo podado pela gestão por não permitir que o senhor faça o trabalho que cabe ao secretário. Eu sinto informar, eu confio muito nos nossos munícipes, eles não estariam mentindo em relação a dizer que existem pessoas alheias à pasta que distribuem exames e medicamentos. É uma pena, pois o secretário Eugênio não merece isso, mas é mais do mesmo, né? A gestão mudou, mas os costumes, eles continuam os mesmos, né, Gil? Em dar pouca autonomia ao secretário e não deixar, de fato, quem merece estar lá cuidando do trem, cuidar, ser o piloto, né, Gil? Como o Gil gosta, ser o condutor da máquina, como está lá na sua posse lá de secretário. É uma pena, né? É uma pena, mas é a realidade. O vereador tem, por algum acaso, algum registro que comprove isso? Não, registro, mas a gente está estudando, a gente está estudando, a gente confia muito nos nossos municípios, a gente está estudando. Certo. E assim que a gente tiver as provas, a gente pode apresentar nessa casa, pode apresentar também. Que é de verdade o dever de vocês no Ministério Público. Fazer essa cobrança. Ainda em relação a medicamentos, a gente sabe que tem lá o pregão presencial número 12 de 2019, que trata especificamente de algumas empresas que distribuem medicamentos, Pombalmed,
Luzmed, Lugamed, aquela famosa, né, Gil até comentou aqui, de 591 mil e alguns quebrados lá, que é para essa questão de medicamentos, material cirúrgico, toda essa questão de saúde, de medicação. Gostaria também de perguntar ao secretário, a gente entende, a demanda da saúde é alta, não só em Adustina, mas em todo o país, é muito alta. E as urgências, elas acontecem, né, Cristóvão? As urgências, elas acontecem, como o senhor disse, tem exames, tem medicamentos que não estão lá no elenco lá da farmácia básica. Gostaria de perguntar também ao secretário se existe algum outro laboratório, que não esse, que fornece medicamentos, se existe alguma empresa no município que também é responsável por distribuir medicamentos. Haja vista que, como eu falei, o senhor Rones, o senhor prefeito, a Leandra, dá aquelas famosas ordens, né? Ordem de medicamento, ordem de exame. Se existe alguma empresa no município para prestar esse trabalho nas urgências em relação a medicamentos. Se alguma farmácia, para ser mais rápido, para ser mais direto, também fornece para o município nessas urgências. Não, o município não tem nenhuma farmácia licitada no município. Referente ao processo licitatório que diz respeito a medicamentos, foram 7 empresas. A licitação a gente sabe que é uma coisa bem aberta, bem transparente. Foram 7 empresas que ganharam, e quando se trata de um quantitativo maior, a gente está vendo na prática que a dificuldade tem sido maior. Algumas empresas têm demorado um pouco a entregar esses medicamentos, outras têm entregue esses medicamentos faltando, e a gente tem, juntamente com o Márcio, juntamente com o setor financeiro, feito cobranças. Inclusive estão sendo notificadas várias dessas empresas por não estar cumprindo o que está no contrato, né? E assim, como falei e volto a afirmar, perante no que se diz a respeito ao Fundo Municipal de Saúde, é bom lembrar também que essas empresas fornecem medicamento não só à farmácia básica, mas para as demandas da unidade mista hospitalar, que por sinal são inúmeras, para as UBS também, né? São medicamentos, material e insumos. Então o gasto realmente é altíssimo. Tudo com aquela maternidade funciona, todos nós somos sabedores disso, totalmente com recursos próprios. Então, de fato, não é fácil, não. Sinto informar mais uma vez que existe sim, a gente vai apurar. Eu peço até ao secretário que se aprofunde nessa questão em relação a outras farmácias, que não as do certame, estarem distribuindo medicação. Peço, já que o senhor não tem o conhecimento, chega até nós vereadores, né, Gil? Chega a todo momento, não só em relação a quem distribui exames, a quem distribui medicação, mas também de outras farmácias que não do certame. Então eu peço ao senhor, eu te aviso, já que o senhor não tem conhecimento, que tem acontecido isso. Eu não sei de que forma o município tem pago a farmácia, tem pago esses exames que não são distribuídos. Já se não são distribuídos pela secretaria, eles são distribuídos com outra fonte de recurso que não a do Fundo Municipal de Saúde. Espero que não, porque ia estar ferindo o fundo, ferindo a saúde pública, algo tão importante para a nossa população. Pronto, agora a última... Posso só concluir referente ainda à questão? É só concluir de forma rápida. Mais uma vez eu questiono, Vossa Excelência, se tiver material que comprovem essa informação, que é, na verdade, não direito, mas dever de correr atrás e buscar os direitos, né, então, nos órgãos competentes. O senhor se aprofunde, tente ver Pronto, essa questão que está bem aberta, né? Isso também não é uma prática nova, é uma prática, né, Gil? É uma prática da velha política, que não deveria estar sendo ainda na nova política, né? Pronto, a última questionamento, Eugênio, só para a gente fechar, em relação ao termo de contrato 228 de 2017, é o contrato celebrado entre o município e a Aviação Santana, em relação aos veículos. Os veículos que tanto o Cristóvão cobra aqui, senhor presidente, é outro questionamento só, que tanto Cristóvão cobra, aqueles famosos veículos lá
que trabalham na zona rural. Em relação lá ao pregão presencial do 19 de 2017, cobra lá do item 01, 02, 04. O 03 não existe aqui, porque eu olhei lá no edital, não tem o 03, alguém engoliu o 03. Em relação àqueles veículos, a gente até solicita aí no ofício a relação desses veículos, que são, até eu prestei atenção ali, tem um ônibus, eu tenho um ônibus locado e tem lá no item lá, 4º ou 5º, veículos contratados para a saúde. E se esses veículos contratados, aqueles que ficam em PSF, aqueles que trazem o cidadão e a cidadã aqui para a sede do município, que lá no contrato também diz Aracaju, que é mais, tem o ônibus que vai para Aracaju, mas o contrato ele não especifica apenas o ônibus que vai para Aracaju, que todos os veículos estão disponíveis a fazer esse serviço. Se esses veículos locados, eles ficam à disposição do município, qual o período que esses veículos ficam à disposição do nosso município, está também no ofício. A gente quer a relação deles, para que a gente possa conhecer e passar para a população quem são os contratados lá que está no contrato. Também a carga horária que eles fazem, aonde são guardados esses veículos, né, já que eles estão locados pelo município, né, Gil? Se ele está locado, Gil loca um carro, né, Gil? Já alocou o carro, sabe? Se você loca um carro, você leva para sua casa, né? E se o município locou, esse carro devia estar na garagem do município, servindo ao município. O contrato diz, senhor presidente, que esses veículos devem permanecer 24 horas por dia à disposição do município, mesmo não estando a serviço. Diz lá o edital, o contrato. Então, eu gostaria que o senhor explicasse essa relação. O senhor pode ter mais tempo lá para responder quais são os veículos. A gente solicita veículo, nome, placa e nome lá dos motoristas. Então é só isso. Não é nenhuma pergunta, é uma constatação que está aí no ofício. A gente espera receber de volta, que a gente quer a relação desses veículos. A gente quer também saber quem são os motoristas que dirigem esses veículos. O contrato não especifica isso. Então, se o município locou, certamente devia servidor do município que deveria estar conduzindo esses veículos, e não os próprios proprietários lá, né, serem prestadores de serviço, né, Gil? É a mesma coisa, Gil, freta o ônibus da banda dele lá e a banda não anda. Quem anda é o dono lá da empresa que locou o veículo, né, Gil? Então, Eugênio, agradeço. São essas as minhas ponderações. Sinto muito, senhor presidente, de Eugênio, é um moleque bom, um menino bom, não ter mais autonomia na sua pasta. Eu peço ao senhor que se aprofunde nos meus questionamentos, que o seu trabalho está sendo prejudicado, não pelo senhor, mas por uma vela política que muda, mas, como diz por aí, né, muda os nomes, mas as atitudes, infelizmente, continuam as mesmas. Por enquanto é só, senhor presidente. Agradeço a paciência, passando a palavra ao vereador Antônio Marcos. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando a vinda aqui do secretário Eugênio, eu gostaria de saber se vai ter um remapeamento da área de agente de saúde, comunitário de saúde, porque tem muitas localidades, tanto na área urbana quanto na área rural. Aqui na rua tem algumas ruas que não tem agente comunitário de saúde, que isso não vem de hoje, também vem de outra gestão. E gostaria que nesse remapeamento olhasse para quem realmente trabalha e quem não trabalha, e ver essa questão para que todos sejam atendidos, a nossa população. Tem o amigo Robson aí, né, com esse vídeo do pai dele, que realmente é uma pessoa que está com necessidade bastante em questão de saúde. Ele cita também a questão do médico cubano. Quando tinha o programa do Mais Médico, que o amigo cubano trabalhava aqui no nosso município, naquela área do Bom Jesus, Bela Vista, Mancambira,
Várias vezes eu vi ele citar que ia fazer visita domiciliar na casa de Edson e ele próprio se negava os medicamentos que o médico passava. O Robson cita que o médico fez uma aplicação, prescreveu uma insulina errada e o pai quase morre. Várias vezes ele estava prescrevendo a medicação e Edson se negava, que dizia que tinha outra doença, outra coisa, e isso é palavras do próprio o médico do cubano. Ele se nega a tomar os medicamentos que o próprio médico passava para tomar um xarope, um negócio. Que xarope é puro açúcar. Se ele é uma pessoa diabética, como é que a pessoa toma xarope? Isso não pode existir. Hoje ele está uma pessoa acamada, que eu vejo lá. Agora, várias vezes estava lá no o próprio filho fazia o relatório dizendo que o pai é acamado e ele todo dia estava aqui na rua. Como é que a pessoa é acamada e está todo dia aqui na rua, passeando ou vindo até mesmo atrás da área da saúde, né? Robson também deveria parar de falar mais e trabalhar mais, que ele é uma pessoa que na área onde ele trabalha deixa a desejar. Aquela área ali da Mancambira, as Patas, até a área onde ele se encontra com a amiga Roseli, muitas pessoas já perderam programas de preventivos, de glaucoma e demais exames que poderiam estar fazendo e não fizeram por falta de aviso do agente comunitário de saúde daquela área. Quero aqui, de antemão, agradecer a vinda de toda a equipe, Geninho, da área da saúde. Quero aqui também parabenizar o amigo J. Júnior, por hoje estar completando anos. E, no entanto, é só. E muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Cristóvão. O vereador quer que eu responda já? Cristóvão, posso? Só um minuto. O vereador Marcos questionou referente às áreas descobertas, né? Referente aos agentes de saúde. Nós somos cientes que é um problema recorrente, um problema que vem se arrastando durante algumas gestões. A gente sabe que, como de fato é hora de ser resolvido, temos buscado meios para isso, porém o problema é um pouco complexo, mas já foi iniciado os trabalhos, Marcos, referente ao remapeamento, já está na fase de coleta de dados e para que se finalize esse remapeamento e a partir disso é bom destacar que agentes de saúde, por lei, devem ser concursados e não contratados, até porque se pudesse a gente provavelmente já teria resolvido esse problema. Então é um trâmite um pouco longo, mas que já foi iniciado e que ainda que a longo prazo a gente sabe que vai ser resolvido nessa gestão. Para o que a gente pode fazer de imediato, tem alguns agentes de saúde que estão hoje dando uma atenção, ainda que parcial, é claro, a localidades vizinhas das suas localidades de trabalho, no intuito de estar atendendo de alguma forma, ainda que não seja a desejada pelos aqueles moradores, mas para que não fique totalmente descoberta essas áreas. Então temos, acho que em torno de 5 agentes que fazem esse papel hoje, são remunerados para fazer esse papel, né? E tem, assim, de momento, tem dado esse auxílio. Mas os trabalhos estão acontecendo. Assim que concluído esse remapeamento, esse projeto deve ser passado em reunião de CI, depois em CIB, para aguardar a liberação do Ministério da Saúde para que a gente possa estar cobrindo essas áreas descobertas. Eu digo que é um processo a longo prazo porque,
em determinados pontos não vai depender somente da gestão, mas também do Ministério da Saúde. Também referente ao que Vossa Excelência falou, ainda sobre o caso de seu Edson, realmente já era de conhecimento daquela secretaria algumas condutas do paciente, né? Desde já, a gente já citei, vou citar mais uma vez, sabe da gravidade, sabe das condições do paciente, tem procurado, na medida do possível, servir. Porém, o paciente, às vezes, infelizmente, ele não obedece às orientações médicas, seja por parte do cubano, doutor Abel, como referido, ou por parte até de alguns especialistas que ele tem sido consultado na capital de Aracaju. Então, por muitas vezes, o próprio doutor Abel fez visita a essa residência do senhor Edson e ele recusou-se a ser atendido ou recusou-se a seguir as orientações médicas. O doutor, por várias vezes, nos procurou, relatando esse acontecido, até de certa forma chateado em querer ajudar aquele paciente e o paciente ser um tanto resistente, né? Então, acho que o Cristóvão pode se pronunciar. Muito obrigado, Geninho, por estar dando esse esclarecimento. É realmente muito triste quando um profissional da saúde quer prestar seu serviço e se é negado pelo paciente. Só mais uma coisinha aqui. O vereador Patrick cita muito de carros, de veículos que estão rodando e ele criticando, não sei por que esses carros. Ruim se tivesse parado, sem estar prestando serviço à comunidade e à população. Você cita muito esses veículos, mas todos eles estão rodando. Todos eles. Isso, como a população, ninguém é cego, os veículos estão rodando. Eu sei que o sindicato, mas tem uma afinidade muito grande com a presidente, que inclusive é sua tia. Vocês também poderiam colocar o carro do sindicato para rodar novamente, que eu não sei onde está guardado, e prestar serviço à população, que também o sindicato faz parte de população também, que eles contribuem com isso. Muito obrigado, Cristóvão. Passa a palavra, Cristóvão. Bom, meu amigo Geninho, quero fazer 3 perguntas. Trabalho muito na área da saúde, realmente o sofrimento é muito grande, né? Algumas pessoas aqui sabem. Já preciso, venho trazer pessoas aqui meia-noite, 1h da manhã aqui no hospital, e realmente tem médico. Isso eu não posso dizer que não tem, porque todas as vezes que eu vim aqui, né, que liguei para a maternidade perguntando para isso eu não posso negar, né? Uma coisa que a gente não pode negar, e graças a Deus que tem, que a gente possa vir até aqui. Eu quero fazer a primeira pergunta, é a questão daqueles carros de lá da saúde, como eu trabalho muito nessa área, né? Não só quem vindo para Adustina, indo para Paripiranga, Lagarto, mando outros carros para outros locais. Tudo isso pode ter certeza com o meu salário, um salário digno que eu ganho de vereador, foi onde o povo me colocou e eu faço isso. Queria saber se aqueles carros, o carro da Jurema, o carro do sítio da Conceição e o carro do São Francisco, tem alguma área específica para eles trabalharem, porque as pessoas me reclamam muito. Estou cobrando aqui pelo povo, viu? Não cobro por grupo, não cobro por politicagem, cobro apenas pelo povo. Então eu quero saber se aqueles carros têm algumas áreas específicas, porque a reclamação do povo é essa. Quando o povo vai lá, eles falam que tem a área dos carros da saúde rodar. Tem sim, inclusive em resposta ao ofício, eu vou estar listando exatamente as que possivelmente são abrangidas, sabendo que em nenhuma outra ocasião, por querer ajudar,
um ou outro motorista pode, vamos dizer assim, que invadir a área do outro, mas por uma boa causa. Mas nas conversas iniciais a gente achou cabível e coerente que fosse destinada áreas a esses veículos para, numa forma mais direta de falar, que não virasse uma bagunça, para que o paciente ligasse para motorista X e ele dissesse que é para Y e vice-versa. É bom, Cristóvão, também lembrar, às vezes o pessoal tem feito alguns questionamentos, mas assim, hoje nós temos quatro UBS funcionando de forma digna, vamos dizer assim, com médicos, com enfermeiro. Tem acontecido muito de o pessoal ter procurado esse pessoal desses carros com demandas simples, vamos dizer assim. A intenção de implantar o serviço desses carros foram tão somente a dar um suporte em casos de urgências, né, a esse cidadão na área que o Vossa Excelência habita, quando também nessa outra região de cá, João Grande, Sem Terra, né? Então esses veículos eles são espalhados por todo o município com o intuito de suprir mas assim, eu vou passar em resposta ao ofício bem detalhado, mas eu espero que o senhor entenda que é algo que fica pré-determinado, aquelas regiões, mas que por um ou outro motivo possa que um ou outro motorista esteja fazendo papel em uma ou outra localidade. Pronto. Amigo Genil, eu vou lá na secretaria e eu quero que você me dê as áreas onde esses 3 carros possa ficar sabendo, viu? Está aberto. Pronto. Só tem outra reclamação lá naquela região sobre os remédios controlados. Quando o pessoal vai remarcar, que antes não era assim, precisa agendar. É que as pessoas passam para mim e me reclamam. Precisa agendar o remédio controlado. Por que precisa disso? Precisa agendar para remarcar apenas o remédio, colega, amigo. Hoje, o senhor é morador de lá e sabe que durante muito tempo aquela UBS enfrentou alguns problemas, seja relacionado a médico. Isso, a gente sabe que o pessoal daquela região, o pessoal que cobra de verdade, que gosta da política, né? Hoje o Dr. Radamés faz um trabalho lá e que a gente já tem colhido os bons frutos desse trabalho que ele tem feito lá. Às vezes a gente entende a necessidade desse pessoal de estar fazendo a quantidade de pacientes de demandas psiquiátricas no município é muito alta, é algo assustador. Está aqui nosso farmacêutico ainda. Inclusive, já queria deixar aqui em primeira mão que hoje, em conversa com o prefeito Paulo Sérgio, nos próximos dias a gente vai estar entrando em conversas com o psiquiatra para ver a possibilidade de estar atendendo duas vezes ao mês, porque a gente sabe que os clínicos eles fazem o papel deles, porém o trabalho de um especialista na área pode ir além disso. Então, Cristóvão, a questão de agendamento, na verdade, é uma forma de se organizar o atendimento. Porque se for atender todo mundo como urgência, aí não tem médico que aguente, enfermeiro que aguente. Então, a gente, no decorrer dos trabalhos, foi observando e identificando que essa seria talvez a melhor forma. Mas isso não se quer dizer que em um ou outro determinado momento a gente não possa, de certa forma, rever. Mais uma vez, vou reunir a equipe, vou ver o que de fato tem se passado, vou apurar as informações e posso estar lhe passando as informações mais claras posteriormente. Só mais uma pergunta. No começo da gestão, você sabe quantas vezes eu fui lá, né?
na sua secretaria, marcar exame. Dava mais de 16, 17, 18, 19, 20 exames, e você marcava para mim. E eu sempre agradeci aqui, né, como você marcava. E todos os exames que eu levava, certeza, era de pessoas que precisavam. Eu não trabalho com pessoas que precisam, não. Eu só trabalho com pessoas que aliás, eu não trabalho com pessoas que não precisam. Eu trabalho com pessoas que realmente precisam. São pessoas necessitadas. Eu trabalho em cita. E todos aqueles exames que eu levava para você e que você marcava, e eu agradecia demais, até hoje agradeço, e até o povo até hoje agradece, sem saber quando você deixou de marcar os exames, não para mim, mas para aquela região e até para o município. Qual foi? Pronto. A questão em si, Cristóvão, desde já, sempre bem-vindo lá. Porém, a forma de trabalho foi modificada por orientação da auditoria. Auditoria essa que já teria notificado o gestor em 2011, se eu não me engano, novamente em 2000. Adequações exigidas, estaria essa adequação de que os exames deveriam deveriam ser autorizados por parte. Então, novamente, na gestão foi a primeira vez, né? Mas em outras gestões, uma peteca na mão é quem tem que se virar. Então, a gente, por parte da auditoria pública, a gente obedecer, são autorizados pela regulação. O senhor pode trazer o seu povo para a secretaria, se tiver as 15 senhas disponíveis, vão ser talvez em uma semana não consiga na outra, e se for urgente, pode procurar a mim, que a gente sempre tem alguma cota disponível. Hoje, na regulação, vários SUS, né, com informações pessoais, como número de cartão, com o endereço, contato, o usuário, ele ano que está recebendo aquele exame, ou seja, a gente está seguindo as normas a que fomos. Pronto, amigo. A questão é o seguinte, eu sei, eu tenho que agora vir marcar os exames, trazer o pessoal para vir marcar os exames com a identidade. Precisava trazer uma vez, né? Eu podia vir de moto marcar os exames, depois trazer o pessoal, marcar os exames, às vezes não, quando chega aí não tem, porque é 15 100, é muito pouco, né? E a gente tem que depois trazer novamente as pessoas para fazer os exames. Muito lá na região essa questão de exame. E com isso ainda eu venho trazer e pago exames do meu salário, do meu bolso. Pode ir lá sabe o quanto a gente deve lá e quando a gente paga. Ou querendo ou não, a gente ajuda a gestão, né? Às vezes a gente cobra aqui. Eu sou ciente do trabalho incansável do vereador, né? Às vezes a gente tem que obedecer algumas normas e tem que andar na linha, porque senão pode responder posteriormente por. Valeu, amigo. Obrigado e vou aparecer mais. O senhor será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero perguntas que sejam mais. Porque todo mundo amanhã vai trabalhar. E aí a gente vai passar a noite toda aqui e não resolve nada. Um pouquinho aí nas perguntas. Muito obrigado. Eu quero enaltecer a qualidade
O secretário Eugênio, você é de uma qualificada, né, dessa linha do... Sou um homem de bem, que já foi também parlamentar nessa casa. Ouvimos na secretário Eugênio, realmente números do secretário Eugênio. Aí eu fiquei ali olhando aqui alguns números. Uma hora ele falou nos 5 milhões, 1 milhão deputados, mas eu queria saber o porquê investe tanto, porque dificultou tanto, porque tudo que eu queria... Quando o Cristóvão perguntou por que ele não consegue marcar os exames, ou seja, não atende mais ser atendido. Como é que se investe tanto na saúde para atender aqueles que chegam, mas que são... O senhor não precisa me responder hoje, até, e sei que o horário também está de analisar para ver como é que vai adequar a secretaria. O senhor é o dono da caneta da paz. Segundo rumores da rua, o senhor tem que administrar a pasta, a força máxima do secretário. No dia que eu vi o vídeo na casa do seu... ali com o gestor, porque se trata de saúde e de um... E parecia que realmente a questão... Não, a dificuldade de um cidadão. Com as palavras do Antônio Marcos e também do Ariel, dois lados políticos, um dizendo que a secretaria, o senhor primeiro com humana, o lado humanitário da coisa. Foi o que teve coragem de postar nas redes. Se a secretaria não é omissa, se primeiro a gente só vai só uma galinha. Lidamos com gente diariamente. Não quero a um mal administrado. Sei do seu perfil, estudei com o senhor. Não precisa ter reunião com horário mais certo, porque o tem mais condições a essas questões político, nunca faltou olhar de mãe com uma... Não. Quero, senhor presidente, dizendo que outros debates do lado da Câmara Legislativa, oportunidade dessa gestão fomos nós, para que hoje o secretário... Então, na história de Adustino, a Câmara trabalhar uma oposição com a secretaria de saneamento, de pública municipal, porque seu gabinete precisa... Então, onde é que está a questão parcial? Hoje não foi aberto, não é do Senhor, com o 9 é com a
Se empatar, ministra, temos que pensar em 2030, pensar lá na frente. Francisco Gilberto, o senhor mas da história política de Adustina, a secretaria trabalhar bem, mais 3 casos, seus filhos e os seus parentes, será que eles foram bem assim? Que morreu também de CA, as vésperas da morte, que também estava Aracaju, meia-noite. Na prática não é 15 fichas parlamentar. Se de saúde faltar, ajudar as pessoas de serviço social, o cidadão, o empresário pode só ferir o Patrick, e o sindicato o que dê para se vir e avançar, porque a nossa parte como oposição nem sempre serão. O senhor está aqui fazendo. Estou aqui fazendo o meu também. Nem eu, nem Paulo Sérgio, e nem os que. Não se dificulta o dia de adoecer e se dificuldade em casa de apoio, se dificulta consonância, o cateterismo, e o paciente. De forma que a gente tem ainda laboratórios cidade de Alagoinha, Salvo, mas que eu não estou lembrado. Que era jogado no lixo. Pegar esse 4 UBS, dificuldade é ter dois profissionais, ginecologista, bem, onde temos exame de entregue em até 2 horas. Fica aberto. Eu disse, simplesmente eu tive que
eu desejo entregar ela. Boa noite, mais um assiste em casa. Pessoal da oposição, gostaria de saber desses recursos aí da saber. O vereador Patrick falou na economia. Eu queria saber, já que os exames são as viagens para em outras cidades aí com total de apoio totalmente secretário que é de economia. Gostaria de saber do senhor o que é. Acho que falta de autonomia tem o senhor. É que talvez fosse funcionando, tivesse prestando. Se tivesse autonomia no local de funcionário com mais de 18 anos de autonomia. Muito bem aqui. Isso acontece. Alguém ligar ao município para medicamento para servir o povo. Pessoas de dentro da gestão. Mal tem. Eu disse que mal tem se ele tirar do. Todos nós. Nenhum nisso aí. Sobre a questão que o caso Robson. Eu recorri. Eu gostaria de saber do chapéu umas referências da que serve ao município. Qual é a competência, aliás? Que não tem na farmácia. O ministro, na verdade, eu já sei. Ficar esclarecido para os demais. Câmara dos Tina. Irmãos,
da farmácia. Essa questão um pouco e eu já deixo tentar agora há pouco momento e que conhecimento referente do município da federação. Isso. Atender 5 medicamentos direto com alguns medicamentos se os do farmacêutico um momento para que ele detalhava também né, conhecidos e vizinhos esse aqui, mas a gente tira sabendo que é por falta de alguns, então ela realmente secretário, meu Eugênio Sobrinho, e a sua parte, uma parte muito a sua função, a sua para que e para isso existe uma equipe que tem demonstrado na farmácia, sempre vai, me atende muito bem, também sei que elas também me atendem. Tem também que tem trabalho cada um tem a sua. Sei que é uma não é só de estar porque ia tomar seu papel é estar atento porque então parabéns a todos vocês que eu porque todo 16 anos sei que não é fácil. Certo. Hoje as coisas se complicam antes.
as coisas andavam. Complica mais. Em frente e que Deus fez aos recursos que todos e passa a palavra. Né, por ter vindo aqui. Queria também deixar bem claro toda essa gestão e mais médicos. O concurso médicos, tem médico todo dia. Foi Zé Aldo. Ele teria chamado também de Secretaria de Saúde. E politicagem. Uma das secretarias mais Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde. Cristóvão foi atrás. Hoje, justamente pela que eu vou ser bem sério, mais autonomia sim, é uma pessoa de porque Geninho e sabe como cada passo dificuldade da saúde, caráter que está ali, acham que mandar basta justamente para Genil que olhar que trabalhar na cara humano, ele já sabe que você que isso pode acontecer com qualquer um da falhar. Querendo ou não, evolução o que ele não podemos deixar, mas cada gestão saúde quanto na desafio. Parabéns pela trabalhar como deveria. Você de muito tempo. Secretário de certeza. E tenha uma ótima noite. Pergunta, porque já fizeram dois. O que Marcinho falou, porque ele é incompetente.
ele fez o concurso profissional, poderia fazer tal. Zelda é grande, tá? O prefeito chamou. Então, Marcinho, porque ele não quis, porque ele não quis trabalhar. Diminuiu, pegava exame, dela, e aí de subir na casa do saúde, tem um setor concursada. Agora tem pessoas aqui, mas está lá os exames. Isso aí. Justamente o não vai para onde? Se não a secretaria está funcionando, com os funcionários, não sei quem, a secretaria entregava exame. E as pessoas atrás do é porque não precisa. Vai conseguir. É para estar. Como é que se esse carro vai ter que trabalhar complicando, fizesse o papel que a Cajula vai, você está de parabéns. Que passa 8 quilos, fulano de Círio, sendo, e aí fica o povo que presta atenção. Presta atenção no que estão aqui. Com relação ao... Eu agora estava com uma nota no Facebook de então colocou uma saúde, deu atendimento, falou algumas pessoas, pessoas que fazem tratamento de carros para dar esse o paciente. Para hoje é totalmente diferente. Quando se coloca uma coisa, então aproveita até para me Robert Santos é um
Muito bem. Essa situação forma pelo que eu estou ouvindo aqui, né? Cumprir a carga horária dele. Foi muito mais vezes, senhor presidente, aqui, porque as coloca uma unidade e realmente de saúde. Eu acredito que nem existe muito precisa do atendimento. Porque com relação, se não me engano, foi feito para o divide o salário prato e turista no momento procurando aumentar o povo, porque dessa forma vai dificultar a quem precisa. Carro que é para estar atendendo, tem que falar mesmo. Agora você querer colocar o que vocês passam e o que vocês tentam. Colocar na saúde, como o Zé Nunes colocou. Porque na sua região só teve 8 votos lá. Tiaguinho, se o presidente quiser. O vereador Marcinho. Atingir que suas palavras são não foi através de mim. Um suporte aqui, minha o prazo concurso público não fica aquele prazo que pode 4 anos. Infeliz. Na verdade eu nem sabia direito que o ex-prefeito José Aldo. Mas a gente o público foi José Aldo. Tem os prazos.
Deus, porque subiu a barriga, o concurso. Era só isso que eu queria. Tem tudo na internet. Esclarecer. O vereador, os agentes comunitários, aberta, adiantada aí para tá ajudando muito. Comunitários totalmente diferente, né? Ela também fazer o seu serviço. Ao que o nosso do micro-ondas. Vou muito pelo certo. A partir do momento tentar perseguir para dar assistência por como foi colocado e outro carro. Se nas viagens estou tirando foto do ônibus, o gestor um ofício de outros carros. Isso a população o secretário Geninho, toda a sua equipe, e no início da pelo qual porque o principal a saber que eu não tenho benefício próprio nenhum. Eu estou primeiro a virar as costas para o senhor também. Mas eu passo a palavra à minha colega vereadora Selma.